여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 이번 캠프를 통해서 여러분과 말씀으로 만날 수 있어서 하나님 앞에 참 Eu 감사했습니다. agradeci muito perante Deus por meio desse retiro poder, pela palavra, encontrar com vocês. 우리 신앙 서적을 중심으로 Toda a nossa classe evangélica, né, foi 있어서 참 baseada no livro Como Crer em Deus, e 제가 eu fiquei particularmente muito feliz, muito grato. 하나님을 어떻게 믿어야 할까요라는 O 책을 fundador, pastor Oxo Park, por meio deste livro Como Crer em Deus, 아주 ele 자세하게 pregou o evangelho de uma forma muito detalhada. 저는 이 책을 보면서 E eu lendo o livro também, 하나님의 말씀이 하나하나 이렇게 마음에 와 닿는 귀한 은혜를 recebi uma grande graça de poder ter uma aproximação da palavra de Deus. 행위신앙이라는 말이 있습니다. Só tem uma frase que diz: quem não conhece as regras, vive a vida espiritual das obras. 오래전에 시골에 살던 아직 시골에 전기불이 Então, antigamente, 시절에 quando na época ainda não tinha energia elétrica, 일을 보고 밤에 além de Seul, né, que era a capital, 식사를 하려고 숟가락을 딱 뜨는데 uma vez eu fui para Seul 쩍하면서 불이 들어오는 e eu vi uma pessoa que estava ali comendo, né, numa refeição, 야참 e quando ela começou a comer, acendeu as luzes assim, eu falei: nossa, que incrível! 그리고 이제 밥을 식사를 하고 숟가락을 딱 놓으니까 Aí depois que ela terminou de comer, parou de comer, apagaram as luzes. 때가 우리 집에 가면 Aí eu falei: nossa, se eu levar aquilo para casa, minha casa vai ficar muito claro. 아니 촛불밖에 없거든. Porque no interior só havia luz natural ou uma vela, né? 이제 잘라갖고 Por isso, sem que o dono do local percebesse, eu cortei, 그리고 이제 né, aquilo ali, eu extraí a lâmpada ali e levei para casa. 오게 하면서 내가 서울에서 Aí naquela noite eu reuni todo mundo do bairro. Eu falei: olha, achei uma coisa incrível lá na capital, em Seul. Eu quero mostrar para vocês. 숟가락을 딱 들었는데 이게 전기불 Aí, tipo, pra mostrar, eu reproduzi a cena, né? Eu pensei que tinha que comer alguma coisa perto da luz para aquilo acender. Por isso, eu levantei a colher para comer, mas nada acendeu. E eu pensei: caramba, mas será que eles desprezam só porque é nego de interior? 예, 전구 담아만 딱 끊어왔으니까 Pessoal, por que não funciona? 불이 들어올 리가 Não adianta, não tem como a lâmpada ligar estando sozinha. 아무리 숟가락 Sem estar ligado à energia elétrica, você só com a lâmpada. Não interessa se tá levantando a colher para comer. A eletricidade tem que estar ligado à rede elétrica. 여러분 신앙이라는 것이 저절로 번쩍하고 켜지는 것이 아니라 A vida espiritual também não é uma coisa que, tipo, acontece do nada, sozinha. Exatamente, tem que ter uma ligação com a palavra. 시간을 통해서 Pessoal, por meio desse momento de classe evangélica, 율법을 잘 지키고 não iremos falar sobre 하는 그것이 신앙 superficialmente viver uma vida bondosa, sabe, fazer umas obras bondosas. Não é isso, pessoal. Isso não é vida espiritual. 축구 Tem que ser algo 또 어떤 de base no coração. 다른 어떤 운동을 한 CD나 USB를 넣어놓고 Só imagina, se vocês colocam um DVD ou um pendrive que tem algum vídeo sobre esportes, por exemplo, sobre futebol, qualquer outro esporte. 넣어놓고 Colocando esse DVD com essa mídia, esse conteúdo, vocês podem esperar uma pregação dali? 말씀을 들어야 말씀이 나오고 Não, para vocês escutarem uma pregação, tem que colocar uma mídia de pregação. 말씀이 나오기를 기다리면 말씀이 나올 수 없잖아요. Se vocês colocam um DVD de futebol esperando escutar uma pregação, não vão ter sucesso. 마음에 뒷받침이 있어야 된다는 겁니다. Só na Bíblia fala que é necessário, 행하려면 sabe, um suporte no coração, algo que lhe permita fazer o bem. 돼야 되지. Para o ser humano fazer o bem, tem que ter algo que lhe permita fazer o bem. Não adianta o esforço da pessoa apenas para fazer o bem. 여러분 예를 들어서 여자가 아이를 Por exemplo, uma mulher, 집을 가서 para ela ter um filho, 남자와 결혼을 해야 아이를 ela tem que, né, ou se casar, ter a relação com o homem. 기호하고 Aí se ela vai ter um filho, não adianta ela simplesmente gostar de crianças e achar crianças bonitas. Não vai adiantar. 모든 것에는 Dessa mesma forma, pessoal, em tudo há regras. 그래서 우리는 이번 시간에 이 말씀의 원리를 한 번 더 살펴보도록 Então, nesse momento também, vamos procurar saber sobre as regras da palavra. 원래 신앙이 있습니다. Só existe a vida espiritual 법만 보이는 신앙이라고 말할 수 있습니다. da lagarta. Podemos falar que é a vida espiritual que só enxerga a lei. 눈에는 오직 풀이 보이고 육식동물 Só existem animais herbívoros e animais carnívoros. 눈 아래에 있는 사람 Animais herbívoros só enxerga mato. Animais carnívoros só vai procurar carne. Pessoas que são 계명 규례
dessa vida espiritual das obras só enxerga obras. Faça ou não faça. Quando a pessoa consegue fazer, ela se satisfaz. Quando ela não consegue satisfazer, ela mesma se frustra. Está no primeiro nível de uma vida espiritual. Só antes de eu escutar o evangelho, antes de receber a salvação, mesmo lendo a Bíblia, eu só enxergava pecador. Não há justo nenhum sequer. E outras coisas. Na Bíblia só parecia que só me dizia faça, não faça. Pecador, pecador. Então, a vida espiritual, no primeiro nível, sempre está debaixo das leis, das obras. Aquela pessoa que está no primeiro nível da vida espiritual só consegue enxergar as obras, faça ou não faça. E no segundo ponto da vida espiritual, é uma vida onde você está num casulo, né? Vamos dizer assim. Tem esse momento de casulo, onde vive agora preso dentro de si mesmo. Depois de tentar, né? Fez todo aquele faça, não faça, falhou. Aí percebeu aquele seu ser inútil que não consegue fazer e fica preso dentro de si. Tem esse segundo ponto da vida espiritual, que você fica preso em si mesmo, dentro do seu casulo. E depois tem a vida espiritual da borboleta, onde voa, já está liberto, não tem nada que lhe segura, nada que lhe prende. Vive uma vida livre. Tem aquela vida espiritual, né? Que só vê a obra. Tem aquela vida espiritual que está presa. E tem aquela vida espiritual que, guiado pelo Espírito de Deus, agora conduzido pelo coração de Deus, vive uma vida livre, desfrutando da graça de Deus. Vocês se enquadram em qual aqui? A da lagarta? A do casulo? Ainda vocês só enxergam a lei? Faça isso, faça aquilo. Ou vocês já passaram por isso e ficaram presos? Nossa, eu não consigo fazer nada. Ou vocês estão como uma borboleta que já superaram tudo, nada lhe prende, você vive uma vida espiritual, sabe, com alegria. Espero que vocês possam, sinceramente, se enquadrar em um desses três. Deus, quando nos deu as leis, em 1491 a.C., há quase 3.000 anos atrás, só até a época de Jesus não houve ninguém que conseguiu cumprir os mandamentos de Deus, as leis, perfeitamente. Pessoal, as leis são coisas que pedem a obra do humano. Só que Deus nunca quis, sabe, ter uma relação de lei com o ser humano. Deus queria ter uma relação de coração. Deus queria dar o seu coração para conduzir as pessoas de coração. Mas por que Deus teve que dar as leis, os mandamentos? Porque o ser humano, por si, é um ser inútil, mas o próprio ser humano estava acreditando ser uma pessoa útil, um ser que pode fazer as coisas. Por isso Deus, pelas leis, pelos mandamentos, ensinou as pessoas que eram inúteis. Pessoal, se nós vemos na história do filho pródigo, o filho pródigo, por si só, para falar a verdade, era uma pessoa incapaz. Mas ele não sabia. E já que ele não percebia isso, o pai deixa ele ir. Deixando ele ir, ele descobre que é um ser incapaz por si só. O motivo da vida espiritual ser difícil é tentar seguir uma lei sem coração para aquilo. O coração gosta de cobiça, mas já que existe uma lei externa falando, ó, não cobiçarás, aí a vida espiritual fica difícil. Só quando nós tomamos um refrigerante, uma Coca-Cola, a gente vai arrotar. Depois que você tomar um refrigerante com bastante gás e não arrotar, é difícil. Imagina, o coração gosta da cobiça, mas a lei fala, não cobiçarás. Então, já que tem que fazer algo que é diferente do seu coração, sente dificuldade na vida do espiritual.
Só Deus não deu somente lei. Deus também deu amor. Se tivesse dado somente lei, acho que quantas pessoas, acho que todas as pessoas destruiriam sua própria família, abandonariam seus filhos. É lógico que tem casos assim hoje em dia, mas acho que não existiria nenhuma mãe que amaria seu filho. Acho que teria muito cadáver de criança, sabe, tipo na lata de lixo. Mas não é assim porque Deus deu amor no coração das pessoas em relação aos seus filhos, por exemplo. Deus não deu somente as leis, Deus deu também esse coração, porque Ele queria nos conduzir assim. Deu coração a nós. Por isso a vida espiritual é receber o coração de Deus. Nosso coração é um recipiente que permite recebermos o coração de Deus. No livro de Coríntios fala que nós somos uma vasilha, né? Nós somos um recipiente e recebemos um tesouro. Então, a verdadeira vida espiritual é quando o coração de Deus entra em nós e guia a nossa vida. Quando o coração de Deus começa a guiar a nossa vida, já que o coração de Deus passa a habitar em nós, o coração de Deus transforma a nossa vida. No livro de Atos, capítulo 13, né? Deus encontra Davi e ele fala, homem segundo o meu coração. Só nós falamos sobre como Deus, né, recebeu a remissão dos pecados, como Deus, ele nos deu a remissão dos pecados. Então, quando Deus habita no nosso coração, nada vai ser um empecilho, assim, nada vai ser uma barreira com Deus no nosso coração. Uma vez, o pastor Park ele foi convidado para pregar o evangelho numa aldeia de leprosos. E ele ficou preocupado. Poxa, se os leprosos com aquela mão cheia de pus, eles descascarem um ovo para me dar, por exemplo. Só que o que aconteceu? Ele se lembrou das palavras onde Jesus foi também comer na casa de um leproso, né? Então aquelas palavras expulsaram todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação no coração do pastor. Então o Deus que, além da lei, nos dá um coração. Tem que ter essa ligação de coração com Deus para nós podermos ter uma vida espiritual correta. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a palavra troca o nosso coração, a palavra conduz o nosso coração de uma forma abençoada. Só dentro da palavra fala sobre os rudimentos do mundo. Até eu, sabe, aceitar o evangelho, eu não conseguia entender sobre o rudimento do mundo. Só que incrível, pessoal. Quando entrou o evangelho no meu coração, eu pude compreender isso pela palavra. Existe o rudimento do mundo. Então, quando entra a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus, né, troca e conduz o nosso coração para o mundo de Deus. O que vai fazer isso não são as nossas obras. É a palavra de Deus que vem ao nosso coração e conduz a gente. Deus não quer nos conduzir por obra, mas sim por coração. Isso é uma regra da vida espiritual. Então vamos falar um pouco mais agora sobre o plano de salvação que Deus estabeleceu. O Salvador é Jesus. Então, no nosso coração, se nós nos colocarmos perante Jesus, a partir desse momento é que Jesus começa a fazer acontecer a salvação. Se vocês estiverem de coração fechado para Jesus, não tem jeito, mas se vocês estão de coração aberto, sabe, unir o coração com Jesus, a partir desse momento, não importa qual pecado tenham cometido, ou qual erro tenham cometido, ou qual maldade tenham feito, ou em que problema estejam, o Senhor Jesus nos salva de tudo. Sabe, uma vez eu escutei sobre o mundo cronológico e o mundo eterno. O planeta que nós vivemos, pessoal, é cronológico ou é eterno? É cronológico. É o mundo onde o tempo influencia as coisas. E se o tempo passa aqui para nós, o que diz? Vamos procurar em 2 Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho, Hebreus, Tiago.
Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말라. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sua Bíblia fala que para o Senhor, um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. O que isso significa? Isso aqui é mundo cronológico ou eterno? Está falando que um dia é igual a 1000 anos. Só isso não pertence ao mundo cronológico, isso é o mundo eterno. Então temos que pensar um pouco sobre esse ponto. Em Salmos 90, versículo 4. Vamos procurar esse versículo também, Salmos. Vamos procurar novamente na Bíblia. Salmos 90, no versículo 4. Salmos 94, que fala: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. É um ponto, né? É um momento. É um breve momento. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. E Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só uma coisa que não dá para entender no mundo cronológico é porque no mundo eterno, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. E Jesus Cristo também é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só, no mundo eterno, aos olhos do mundo eterno, no tempo que pertence a Deus, só existe o presente. O plano de salvação de Deus foi estabelecido no mundo eterno. Deus não colocou a salvação no mundo cronológico. Deus estabeleceu seu plano de salvação no mundo eterno. Só no mundo de Deus existe passado? Não. Existe futuro? Também não. O mundo de Deus é eterno. Por isso, o que existe apenas? Só o presente. Vocês podem imaginar que ele consegue enxergar tudo de uma vez, passado, presente e futuro. Para nós existe o passado, o presente, o futuro, tudo separado. Só que Deus, o Criador de todas as coisas, ele vive no mundo eterno. Tudo é uma coisa só. E olhando no mundo eterno, tudo aos olhos de Deus é presente. O mundo é um mundo onde existe o tempo. O tempo age em nós, influencia a nossa vida. Aqui existe o passado, o presente, o futuro. O tempo passa. Quando o futuro, pessoal, passa o tempo no futuro, o que acontece? Se torna o presente. E no presente, quando passa o tempo no presente, o que acontece? Passado. Por isso as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Ou seja, em outras palavras, transforma, muda. Só eu também, quando penso, puxa, já tô tão velho assim. Tem vezes que eu tomo um susto. Por quê? Meu coração ainda é um jovem. Eu sinto, será que eu cheguei aos 40? Na verdade, eu tenho 30 esse ano. Sabe por quê, pessoal? Eu sempre tiro 30 anos da minha idade original. Então, esse ano eu tenho 30 anos. Eu sempre vivo tirando 30 anos da minha vida. Então, vocês podem calcular aí mais ou menos quanto eu tenho de idade, né? Então, as pessoas envelhecem porque está numa vida cronológica. E tudo que envelhece morre. Isso pertence ao mundo cronológico. Só que no mundo eterno não tem tempo, ninguém envelhece, ninguém muda, ninguém morre. É eterno, vive para sempre. E Deus estabeleceu a sua salvação nesse mundo eterno.
Só vamos ver a remissão dos pecados que havia no tabernáculo da terra. No tabernáculo da terra pertence ao mundo eterno ou ao cronológico? Ao cronológico. Em Hebreus fala que aquele mesmo sacrifício dado pelos sacerdotes dia após dia nunca jamais poderia remover os pecados. Nunca jamais poderia remover os pecados. Por quê, pessoal? Porque uma vez feito o sacrifício, mas quando passa o tempo, aquele sacrifício ficou para o passado. Por isso, dia a dia, eles tinham que fazer um sacrifício. Dia a dia. Porque o tempo passa. Então, o meu sacrifício de agora, passou o tempo, vai ser passado. E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, sabe, quando o sumo sacerdote dava aquele sacrifício por um ano, era o sacrifício cometido por um ano que passou. Nunca vai cobrir o pecado que vai ser cometido. Por quê? Dentro do mundo cronológico, isso é impossível. Vamos procurar mais um versículo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Depois de Tiago. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos procurar, vamos ler. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Só os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. A Bíblia fala que está entesourada por causa do fogo. Deus está preservando isso para o dia do juízo. No versículo 12 também fala assim: esperando e apressando a vinda do dia do Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua própria promessa, esperamos novo céu e nova terra. Pessoal, existe o novo céu e nova terra. Tudo que nós vemos hoje vai ser consumido pelo fogo, vai sumir. Por isso, o que a Bíblia nos mostra? E fala para esperar, né? Esperar a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos passando por épocas de muitas catástrofes, muitas enfermidades. Só Deus falou que tudo isso vai queimar. O céu vai se desfazer no fogo, tudo vai derreter. Mas nós temos, né, uma promessa, né? Que é o novo céu e a nova terra. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. E no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pessoal, Deus não é que ele é demorado para vir, é que ele é longânimo. Não é que Deus está demorando para vir, pessoal. Pelo contrário, o que a palavra diz? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus estabeleceu seu plano de salvação no mundo eterno e está esperando para que todos possam entrar nele. Nós estamos falando sobre a Terra, né, que está no mundo cronológico. E esse mundo que nós vivemos é cronológico. Uma hora vai ser queimado e vai sumir. Só o momento de agora, é o presente. Existe o passado, existe o futuro, existe o princípio e existe o fim também. Tudo que há um princípio é um fim também. Isso representa o mundo cronológico. Então vamos ver um pouco sobre o mundo eterno, sabe? O mundo celeste. Aonde não existe passado, futuro. Não existe isso. Tudo é presente. Só existe o presente no mundo eterno. Então, se nós pensarmos nesse mundo, o que nós podemos enxergar?
procurar em Salmos, capítulo 90, né, como nós lemos. Também em 2 Pedro, capítulo 3, fala que o quê, pessoal? Um ano, um dia é igual 1000 anos, e 1000 anos é igual um dia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso é o mundo eterno, mas na Terra, o tempo passa, aqui é cronológico. Então, todo sacrifício dado aqui nessa Terra, todo animal morto nessa Terra, só vai poder lavar os pecados do pecado cometido antes do sacrifício. Mas como é no mundo eterno? É o mundo eterno, é o mundo de Deus. E já que o sacrifício dado no mundo eterno é eterno, o pecado é lavado eternamente. Isso é a diferença entre, sabe, o mundo terreno e o mundo eterno. Existe o templo verdadeiro no reino de Deus e existe, sabe, meio que uma maquete, vamos dizer assim, que foi criada aqui na Terra. Vamos procurar em Hebreus 9, versículo 23. Era necessário, porquanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Só o que Deus está dizendo aqui? E era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se achavam dos céus se purificassem com tais sacrifícios, ou seja, feito com animais. Mas Jesus não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, por Jesus Cristo, nosso pecado foi lavado para sempre, não no tabernáculo feito por mãos dessa terra que pertence ao mundo cronológico, mas sim no tabernáculo que pertence aos céus, no verdadeiro tabernáculo. E ali, pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram lavados para sempre. Só que na imagem aqui tem o lugar santo, o lugar santíssimo. Entrar nesse lugar é a mesma coisa que entrar para a glória. Mas pelo sangue de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, quando o véu se rasgou, permitiu com que qualquer um pudesse entrar, sabe, dentro do Santo dos Santos de Deus. Tudo se resolveu. Tudo foi aberto. Agora vamos falar sobre os dois Adãos. Então, isso vamos conversar baseado no livro de Romanos. Então, se nós vermos no livro de Romanos, Deus explica muito bem sobre como seria a salvação dos gentios, né? Os não-judeus. Aos olhos de Deus, para falar a verdade, pessoal, só existem dois seres. Aí eu falo para as pessoas, só existem dois seres, né, perante Deus. Adão e Eva? Pessoal, Eva não é considerada um ser perante Deus. Porque Eva é uma costela de Adão. Tem o primeiro Adão e o segundo. Quem é? Jesus. O primeiro Adão é verdadeiramente Adão, o segundo é Jesus. Para Deus só existem esses dois. Primeiro que é Adão, segundo que é Jesus Cristo. Aos olhos de Deus só existem esses dois seres. Eu quero explicar um pouco sobre isso. O primeiro Adão e o segundo Adão. Então, por meio da relação dessas duas pessoas, Deus estabeleceu esse plano de salvação. Vamos procurar na Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 12, 5. É Romanos 5, 12, perdão. Romanos 5, 12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O que a Bíblia fala? Que por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse um homem? Né? Adão. É o primeiro Adão. Um ponto que nós devemos prestar atenção aqui. O pecado não entrou fora de Adão. Não. Tudo foi por meio de Adão. Foi por Adão. Então vamos aqui aos poucos estar verificando na palavra. Está aqui na imagem. Tá falando sobre Romanos 5:12. Tá falando sobre 1 Coríntios, capítulo 14, 45. E 1 Coríntios 15, 22. Vamos procurar na Bíblia. 1 Coríntios 14, 45. 1 Coríntios 15, 45 ao 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Pessoal, a Bíblia fala: o primeiro Adão foi alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. É o primeiro Adão, o segundo Adão. É a alma vivente e o espírito vivificante. O primeiro é natural, o segundo é espiritual. O primeiro é terreno. E o segundo é onde? Ele é celeste, celestial. Então, o primeiro que pertence à terra. O segundo nasceu no reino de Deus, celeste. Então, o que nós vamos questionar aqui? Onde eu pertenço? Eu pertenço a qual Adão? Nós, por natureza, somos pessoas que pertencemos ao primeiro Adão. Enquanto nós estávamos dentro de Adão, o que entrou, pessoal? O pecado. Nós, que éramos alma vivente, no momento que entrou o pecado, nosso espírito morreu. Isso quer dizer que nós e Deus estamos separados, divididos. E quem é que veio para morrer por nós e novamente nos dar vida, nos unir com Deus? Jesus. Por isso que ele é visto como espírito vivificante. Primeiro vem o natural e depois o espiritual, certo? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pessoal, onde nós morremos? Em Adão. Dentro de Adão. Dentro de Adão, nós já morremos. Se nós vermos aqui a imagem, só de Adão veio Eva, e deles dois foi gerado Caim, Abel, Sete, aí veio a próxima descendência, a próxima geração, e assim formou a humanidade. Todos que pertenciam a Adão são pecadores, ou seja, nasceram com a semente do pecado. Não porque pecaram, porque nasceram com a semente do pecado. As pessoas hoje pensam, poxa, porque eu pequei, eu sou pecador. Não, não é. É pecador porque pertence a Adão. Dentro de Adão, o que acontece? Todos morrem, a Bíblia fala. E só existe um ser que não veio da descendência de Adão. Quem? Jesus Cristo. Aqui na Coreia tem umas pessoas que ficam falando, eu sou Jesus, eu sou... É tudo falso, pessoal. Porque ele nasceu aonde? Ele nasceu em Adão também. Ele nasceu dentro de Adão com a semente do pecado. Nunca ele vai ser o Salvador. Por isso, Deus, Jesus, já que ele veio como Salvador, ele nasceu sendo concebido pelo Espírito Santo. Ele não veio da descendência de Adão. Ele simplesmente foi concebido pelo Espírito Santo e se fez de carne para vir a essa terra. Jesus. Pessoal, ultimamente na Coreia, tem muita heresia. Tem um monte que fala que é Jesus.
E pessoas que, sabe, fizeram um maior escândalo ultimamente, são todos o quê? São todos falsos, são todos descendentes de Adão. Por quê? Nasceram dentro de Adão. E o que a Bíblia fala? Porque assim como em Adão, todos morrem. Só assim como uma semente morta nunca vai produzir uma bela flor, só se nós estamos mortos perante Deus, vai fazer o que perante Deus? Vai gerar o quê? E morte, quando eu falo de morte perante Deus, quer dizer que entrou o pecado e separou de Deus. Só o ser que está morto, Deus vai reconhecer aquilo? Não, nós, pessoal, somos já seres mortos perante Deus. De um ser que está morto, sem vida, vai sair alguma bondade? Não. Por isso a Bíblia fala que dentro de Adão todos morrem. E agora? Então tem que viver de novo. Se nós vermos em João capítulo 5, versículo 25, vamos procurar também. Só quão incrível é nós termos a Bíblia assim na nossa mão para procurar. Vocês conseguem encontrar rápido, pessoal? Incrível. Só porque eu estou pregando a classe evangélica, eu abro a Bíblia e já cai no versículo. Incrível, né? João 5, 25. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. E já, em verdade vos digo que vem a hora e lá chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O que a Bíblia fala, pessoal? Os mortos viverão. Como assim? Se morreu, não vive. Se morreu, não escuta, não ouve. Só está se referindo àqueles que morreram em Adão, né? Ou seja, nós. Terá um momento em que esses mortos ouvirão, a Bíblia fala. O que acontecerá? Viverão. Os mortos ouvirão. E nesse momento, o que vai acontecer? Viverão. Os que ouvirem, viverão. Nós vemos em Romanos 5, versículos 17 e 19. Fala de uma palavra incrível aqui. Fala sobre o plano de salvamento de Deus. Não temos como deixar de citar esse versículo. É Romanos 5. Romanos 5. Já cheguei aqui em Romanos 5. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui fala, né? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, que é Adão. Fala que a abundância, recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, a saber, Jesus Cristo. Por meio de um, que é Adão, sabe, veio o pecado. Por meio de um, veio o pecado. Vamos procurar novamente em Romanos 5:18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Só que fala, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Só Deus, ele fez com que todos fossem pecadores dentro de Adão. Por quê? Para de uma vez permitir a misericórdia a todos. Deus fez com que todos ficassem presos como pecadores dentro de Adão, para que de uma vez todos pudessem alcançar a graça por Jesus Cristo. Sabe, isso é o plano de Deus. Sabem por que todos têm que se tornar pecadores dentro de Adão? Porque, imagina, se não fosse dentro de Adão, se fosse particular, então teria que ter um salvador para cada um. Mas no plano de salvação de Deus, fez com que todos se tornassem pecadores dentro de Adão. Por isso, pela desobediência de um só,
todos se tornaram pecadores. Dentro de Adão, todos se tornaram pecadores. E já que estão todos pertencendo a Adão dentro de Adão, precisa de quantos? Precisa de quantos salvadores? Um só. Só precisa de um só Salvador. Só o que Deus vai falar quando nós questionarmos? Deus, por que o Senhor me fez nascer dentro de Adão, ser pecador? Não, pessoal, Deus fez isso para o quê? Para que somente por Jesus, por uma única pessoa, por um único Salvador, nós pudéssemos, todos nós, toda a humanidade, ser resgatado, ser salvo. Então vamos procurar aqui de novo, né? Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um só homem, o que aconteceu? Se tornaram pecadores. Quem é esse um homem? Adão. Quando Adão transgrediu a lei, todos se tornaram pecadores, porque nós estávamos em Adão. Então, eu dentro de Adão, já que entrou o pecado, se tornou no quê? Pecador. Então, Jesus, ele foi obediente. Adão desobedeceu e aceitou o pecado, e por causa disso, todos se tornaram pecadores. E Jesus obedeceu até a morte em cruz. Ele foi submisso. E ele pagou por todo o salário do pecado que havia entrado por causa de Adão. Então, nós, naquele meio, simplesmente, automaticamente, sozinho, independente das nossas obras, automaticamente nos tornamos em pecadores. Depois, pelo sacrifício de Jesus, pela obediência de Jesus, nós nos tornamos injustos. Então, tudo aquilo que estava em Adão se torna o quê? Pela obediência de Jesus. Se torna justo. Agora, não está mais dentro de Adão, está dentro de onde? Dentro de Jesus. Em outras palavras, antes, onde estávamos? Antes estávamos dentro de Adão. Mas agora, dentro de Jesus, o que somos? Justos. São palavras incríveis. O importante aqui, onde estou, pessoal? Dentro de Cristo. Tem que enxergar esse eu que estou dentro de Cristo. Antes, quando estávamos em Adão, o que nós éramos? Pecadores. Mas agora, a Bíblia fala que nós estamos aonde? Estamos em Cristo. Então, se eu estou dentro de Cristo, eu sou pecador ou sou justo? Sim, dentro de Jesus somos justos. Quando eu estou dentro de Adão, devido à sua desobediência, nós somos pecadores. Mas dentro de Jesus, pela sua obediência, nós somos o quê? Justos. Então, a questão é essa, estamos dentro de Jesus ou não? Só o plano de Deus é por meio do segundo Adão, ou seja, por Jesus. O plano de Deus foi estabelecido por Jesus, por meio de Jesus. Então, onde é que todos podem ser livres do pecado? Em Jesus. Primeiro, Deus fez com que todos ficassem presos em Adão, como pecadores. Para que, por meio de Jesus, o segundo Adão, por meio dele, unicamente dele, toda a humanidade pudesse ser resgatada. Todos foram gerados de Adão. Todos foram pecadores dentro de Adão. Então, todos, por meio da obediência de Jesus, se tornaram injustos. Então, nós lemos, Romanos 5, do 17 ao 19. E aqui fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, se tornaram o quê, pessoal? Muitos se tornaram injustos. Então, nós somos pecadores ou somos justos? Se vocês enxergarem a sua pessoa dentro de Adão, vocês são pecadores. Mas se estiverem dentro de Cristo, o que a Bíblia fala? São justos. Se eu estiver dentro da fé da palavra de Deus, que diz que eu estou dentro de Jesus, o que eu sou? Eu sou justo.
Quando eu estava dentro de Adão, eu era pecador. Mas dentro de Jesus, o que eu sou? Eu sou justo. Só quando nós lemos aqui a Bíblia, tem palavras incríveis. Tem muitas palavras que falam que nós fomos justificados. E se nós procurarmos em Hebreus, tem um versículo aqui muito fabuloso. Vamos procurar Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Pessoal, Jesus Cristo é o último Adão, certo? A Bíblia fala que Jesus Cristo apareceu aqui para aniquilar o pecado. No Antigo Testamento, toda vez que uma pessoa pecava, tinha que matar um animal. E se fosse assim com Jesus também, Jesus Cristo teria que morrer por várias vezes, como diz nesse versículo. Seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Mas não tem como fazer isso. Isso não é eficaz. Por isso, o que Jesus Cristo fez? Fala aqui, né? Se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Só Jesus Cristo, o último Adão, ele se entregou para o sacrifício eterno. De uma vez por todas, aqui fala, né? Para aniquilar o pecado, ele fez um sacrifício de si mesmo. Dessa forma, Jesus se tornou no último Adão, nesse segundo Adão, e na cruz, sendo obediente, submisso até a morte de cruz, para aniquilar o pecado, Jesus Cristo veio a esse mundo. Então, pelo seu sacrifício eterno, pessoal, ele aniquilou o pecado ou não? Sim, aniquilou. Por isso que falamos que somos justos. Ele nos justificou. Agora, nesse último ponto, fala sobre o significado da cruz. Vamos discutir um pouco sobre isso. Então, em Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14. Vamos procurar. Após Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Só nós podemos falar que a cruz é o local que Deus obteve vitória, onde todo o pecado foi lavado, todo o julgamento aconteceu, todos os pecados foram limpos. É um local onde Deus venceu. Se é o lugar onde Deus venceu, é o lugar onde Satanás perdeu. Pessoal, a cruz, sabe, é um lugar de morte, é uma condenação de morte. No lugar onde somente as pessoas mais cruéis, sabe, com os piores crimes era morto, pendurado. Mas por que Jesus teve que ser pendurado ali? Por que ele foi pendurado ali? Porque ele estava carregando todos os nossos pecados. A cruz é o local onde Jesus Cristo obedeceu à vontade de Deus e ele venceu Satanás. Se Jesus Cristo tivesse desobedecido à vontade de Deus, se ele não tivesse morrido na cruz, sabe, a cruz seria um local de derrota. Mas Jesus Cristo obedeceu até o fim, até a morte, e ali todos os pecados foram lavados. Só que tem pessoas que afirmam que Jesus Cristo falhou, mesmo com a morte de Jesus. Quem são? Aqueles que dizem ser pecadores. Só Jesus Cristo venceu na cruz, porque ele foi obediente. Acho que o diabo pensou que no último momento Jesus Cristo iria desistir, iria desobedecer. Mas, pessoal, Jesus Cristo carregou a cruz. Ele obedeceu até a morte.
Essa é a maior prova de amor para nós. A cruz se tornou um local de vitória. Para Satanás, o lugar de derrota. Aos olhos de Deus, o local onde todos os pecados foram lavados, todos nós fomos remidos, é a cruz. Só a cruz é o local onde há o julgamento e a remissão de todas as coisas. É o local onde Jesus, em nosso lugar, lavou os nossos pecados. Deus, pela cruz apenas, fez um trabalho muito grande, muito incrível. Deus, por ser um ser justo, pessoal, o que ele vai fazer com o pecado? Ele vai julgar o pecado. Certo? Porque ele é justo. Mas se simplesmente julgar, o ser humano que carrega pecado vai para o inferno. Por isso, Deus ele tem que dar a remissão, né? A remissão dos pecados. Só que tem essa imagem muito interessante. É que Deus ele não pode ficar satisfeito sozinho, na verdade. Deus tem que ser justo, onipotente. Deus é assim. E aquele que crê em Jesus também se torna injusto. Para isso acontecer, precisou da cruz. Em Romanos 3, versículo 26, vamos procurar. Romanos 3, 23. 26, Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Manifestação da sua justiça. Pessoal, Deus é justo. E já que Deus é justo, ele não vai mentir. Ele não vai nos chamar de justo, sendo que temos pecado. E Deus ele não pode fazer isso. Ah, você tem pecado, mas eu vou fingir que você é justo. Eu vou falar que você é justo. Não, não é isso. Deus, ele é justo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Só um ponto muito importante aqui é que Deus, ele é justo. Ele nunca vai nos chamar de justo, sendo que nós temos pecado. Porque se ele fizer isso, a sua justiça é quebrada. Então Deus, ele manifestou a sua justiça, fazendo com que não somente ele fosse justo, mas todo aquele que cresce em Jesus também fosse justificado. E onde aconteceu isso? Na cruz. Só vou dar um exemplo simples. Nos Estados Unidos, um dia, um juiz, uma pessoa que era juiz, ele foi para um julgamento, porque ele foi convocado para um julgamento, e ele viu que o réu, que o acusado ali era o seu filho. Era um acidente de trânsito. E ele tinha que pagar uma multa ali de 10, de $1.000 ou $2.000. O filho entrou ali sem saber que seria julgado pelo pai, e o pai também foi ali no tribunal sem saber que iria julgar o filho. Só que chegaram ali, o filho olhou, nossa, é meu pai. Ah, eu acho que ele vai me livrar dessa. Aí chegou a vez dele. E o pai, o juiz falou, o nome do acusado é... Aí o filho começou a gritar, pai, sou eu! Já imagina o clima ali do local, né? E o pai novamente pergunta, como um juiz, nome do acusado? E novamente ele fala, pai, sou eu! Aí nesse momento ele fala, ei, nós estamos no local de tribunal. Qual é o seu nome, acusado? E fizeram todo o processo. O seu nome tal, acusado tal, cometeu a transgressão tal e vai ter que ser multado dessa forma, tem que pagar a multa tal. O filho estava de cabeça baixa.
E após ter terminado, né? Eles fizeram uma pausa ali e todo mundo tava dando risada, falando: nossa, que pai é aquele? Meu pai é tão correto, né? Não consegue nem perceber, nem perdoar o seu filho. O que adianta ele ser correto se o seu filho tá sendo castigado? Só que depois eles voltaram da pausa, né? E terminaram todo o processo ali. E quando terminou, o pai tirou a sua capa de juiz, né? Desceu, foi perante seu filho e do seu terno e tirou ali um cheque do bolso falando: filho, a sua multa, deixa que eu pago. E o pai assinou aquele cheque e deu pra ele. Aí todo mundo ali no tribunal bateu palma pra ele. Pessoal, o pai, sendo um juiz, tem que ignorar o pecado do seu filho? Não. Ele tem que julgar. Ó, você tem pecado, você vai pro inferno. Você tem que pagar essa multa. Mas agora, como pai, já que o filho não consegue pagar, o que vai acontecer? O filho ou vai preso ou vai ter que fazer alguma coisa. Por isso, o pai paga por ele. Entendem isso, pessoal? O pai não deixou de fazer justiça e também remiu, né? Pagou por ele. Isso foi a cruz. Só na imagem nós podemos ver: Deus é justo e aqueles que creem em Jesus também é justo. O local onde toda a justiça acontece. Deus é justo e aqueles que creem em Jesus também é o que, pessoal? São justificados. Onde? Na cruz. Deus é justo e todos nós que cremos em Jesus, pela fé em Jesus, nos tornamos injustos. Para isso, o que precisa? A cruz. Ali o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu e ali ele pagou o salário do pecado. E nós que cremos nisso também não temos pecado, entendem? Deus é justo e nós também se tornamos injustos. Aonde? Na cruz. Deus fez com que todo o salário do pecado fosse pago por Jesus. Ele carregou por si todos os pecados. E o que ele diz para mim? Agora você é justo, você não tem pecado. Então, se Deus fala que não temos pecado, somos justos. Se Deus fala que nós somos justificados, somos justos. Porque Deus é o justo juiz. Dentro de Deus. Espero que vocês possam alcançar essa bênção. Muito obrigado.